O governo Donald Trump dobrou a recompensa que pode ser paga a quem der informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. O valor foi de 25 milhões de dólares, passou a ser de 50 milhões de dólares, mais de 250 milhões de reais. Donald Trump assinou uma ordem secreta que permite que o Pentágono use força militar contra cartéis na América Latina. No sábado, os Estados Unidos enviaram 4.000 fuzileiros navais para a América Latina. Prenda a respiração, porque o que você está prestes a testemunhar é a culminação de décadas de tensão, uma crise que está escalando a um nível de perigo inimaginável. Em um canto do ringue geopolítico, a superpotência global, os Estados Unidos. No outro, a nação sul-americana da Venezuela, liderada por um homem que desafiou o mundo. A notícia que se espalha agora não é um rumor, é uma realidade assustadora. Navios de guerra, aviões de reconhecimento e milhares de tropas estão em movimento, e a sombra de um conflito militar paira sobre o Caribe. Esta não é apenas uma disputa política. É um confronto com ramificações globais, um jogo de poder de alto risco no qual as consequências podem ser devastadoras. Para entender a gravidade do momento atual, precisamos voltar no tempo, à gênese dessa rivalidade. A relação entre os Estados Unidos e a Venezuela, que já foi tensa, começou a desmoronar com a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999. O governo de Chávez, com sua revolução bolivariana, rapidamente se tornou um espinho para Washington. Sua agenda, baseada em um forte nacionalismo, na estatização de indústrias e em alianças com nações consideradas inimigas dos Estados Unidos, como Cuba e o Irã, foi vista como uma ameaça direta à estabilidade regional e aos interesses norte-americanos, especialmente no controle do mercado de petróleo. A resposta não demorou a vir. O governo dos Estados Unidos impôs uma série de sanções econômicas que se aprofundaram com o passar dos anos, tornando-se mais severas durante a administração de Donald Trump e se intensificando sob o comando de Nicolás Maduro. As sanções miraram a indústria do petróleo, que é a espinha dorsal da economia venezuelana, cortando seu acesso a mercados globais e a financiamento internacional. A ideia era clara: estrangular o regime economicamente e forçar uma mudança. A Venezuela, por sua vez, revidou, acusando os Estados Unidos de travarem uma guerra econômica brutal, responsável por agravar a crise humanitária e o sofrimento do povo. A tensão política atingiu seu auge quando os Estados Unidos e dezenas de outros países não reconheceram a reeleição de Maduro em 2018 e passaram a apoiar Juan Guaidó como presidente interino, uma decisão que colocou a Venezuela à beira de um confronto civil. Com todas as tentativas de pressão política e econômica falhando em derrubar Maduro, os Estados Unidos mudaram radicalmente de estratégia. O conflito deixou de ser apenas político e se tornou um assunto de justiça criminal. A jogada veio na forma de uma acusação formal do Departamento de Justiça norte-americano. O alvo não era mais apenas o líder político, mas um suposto chefe de cartel de drogas. Foi emitida uma acusação formal e uma recompensa de dezenas de milhões de dólares por informações que levassem à prisão de Nicolás Maduro. O crime? Ele seria o líder de uma organização de narcotráfico conhecida como o Cartel dos Sóis. O nome, que evoca uma aura de segredo e poder, remete às insígnias douradas que os generais venezuelanos usam em seus uniformes. Segundo as acusações dos Estados Unidos, este cartel, composto por militares de alto escalão, teria se associado às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, para usar a Venezuela como um ponto de trânsito para o envio de toneladas de cocaína para a América Central e, por fim, para os Estados Unidos. Ao acusar Maduro de ser o chefe desta gigantesca rede criminosa, os Estados Unidos o transformaram de um presidente legítimo em um criminoso internacional procurado, abrindo caminho para uma ação militar sob a justificativa de combate ao narcotráfico, uma crise que eles afirmam estar causando danos irreparáveis à saúde pública nos Estados Unidos. A resposta de Donald Trump à recusa de Maduro em ceder ao poder foi uma demonstração de força sem precedentes. O Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares na América Latina, colocou em movimento uma força-tarefa colossal, que se posicionou de forma estratégica no Mar do Caribe, na costa da Venezuela. Estamos falando de um contingente de aproximadamente 4.000 tropas, que inclui soldados de elite do Corpo de Fuzileiros Navais e membros da Marinha, especialistas em operações anfíbias e de combate. O arsenal mobilizado para esta operação é vasto e assustador. A frota de guerra inclui vários navios de superfície, como destroyers e navios de assalto, prontos para ação. O poder de fogo no mar é complementado por uma presença submarina. A imprensa norte-americana confirmou a existência de submarinos com capacidade nuclear na região, uma jogada que serve para enviar uma mensagem clara de que os Estados Unidos estão dispostos a usar todo o seu poderio. O céu também está sob vigilância constante,
com aviões de reconhecimento que monitoram os movimentos da costa venezuelana, coletando dados de inteligência em tempo real. Este movimento de tropas é algo que não se via desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder, e a Casa Branca, questionada sobre uma possível invasão, não a descartou, preferindo manter a tensão no ar. Diante da ameaça crescente, a resposta de Nicolás Maduro foi digna de um líder encurralado. Em uma reunião de emergência, ele buscou o apoio incondicional de seus aliados, como Cuba e a Nicarágua, pedindo união para enfrentar o que ele chamou de agressão imperialista. Mas a reação mais dramática veio quando ele anunciou a convocação de uma mobilização em massa. A ordem foi para que 4,5 milhões de milícias armadas se preparassem para defender a soberania da nação. As milícias, na sua essência, são civis comuns, aposentados, camponeses e funcionários públicos. O governo está fornecendo armas e um mínimo de treinamento a essa população. Essa atitude cria um cenário de alto risco, pois transforma civis em combatentes e pode levar a um caos generalizado e a um conflito armado que ninguém pode controlar. Maduro demonstrou seu nervosismo em um discurso público no qual ele atacou a covardia de membros de seu próprio governo que estariam se afastando, deixando claro que não seria chantageado e que estava pronto para a luta. Como se não bastasse, o presidente do Congresso venezuelano, Jorge Rodrigues, dobrou a aposta com uma declaração assustadora. Qualquer estrangeiro que entrar no país sem permissão será detido e não sairá. A crise gerou divisões profundas em todo o continente. Enquanto os aliados de Maduro o apoiam, muitos países da América Latina, embora críticos do regime venezuelano, se opõem firmemente a uma intervenção militar. Líderes como os presidentes do México e da Colômbia alertaram que a guerra traria consequências catastróficas, transformando a Venezuela em um novo cenário de conflito. O receio é que os grupos criminosos se aproveitem da instabilidade para se apoderar das riquezas do subsolo venezuelano, criando uma economia para a morte, como o presidente colombiano descreveu. O governo do Paraguai, por sua vez, decidiu tomar uma posição distinta e declarar o Cartel dos Sóis como uma organização terrorista. As apostas são incrivelmente altas. Uma invasão não apenas levaria a uma guerra de guerrilha urbana, com um alto número de vítimas civis, mas também desestabilizaria toda a região. Poderia haver uma onda de refugiados, uma escalada de violência e o colapso total da ordem na América do Sul. A tensão é um barril de pólvora, e a menor faísca poderia desencadear uma explosão que mudaria o mapa do continente para sempre. A grande questão que paira no ar é se essa pressão militar poderia ser o catalisador para uma mudança interna, ou se ela apenas servirá para consolidar ainda mais o poder de Maduro e seus aliados, gerando um conflito de proporções inimagináveis. E você? O que acha sobre isso? Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.